Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Hoje estou aqui para transmitir de forma resumida, a mensagem do Papa Francisco para o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O Papa instituiu o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E é sempre por ocasião da festa de São Joaquim e Santa Ana. Então será nesse domingo agora, nesse final de semana, sábado e domingo, 24 e 25 de julho. E o Santo Padre começa a sua mensagem com uma passagem do Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 20. Eu estou contigo todos os dias. É a promessa que Jesus fez aos discípulos antes de subir ao céu. E hoje ele repete essa mesma promessa, diz o Papa Francisco, também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a cada um de vocês, avô e avó. Eu estou contigo todos os dias. São também as palavras que eu, diz Francisco, bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de dirigir por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Toda a Igreja está solidária contigo, ou melhor, conosco. Preocupa-se contigo, te ama e não quer te deixar abandonado. Bem, sei que esta mensagem chega a vocês, avós e avós, num tempo difícil. A pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa. Uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um de nós. Mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento especial, um tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram. Viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos, e muitos viram-se forçados à solidão por um tempo longo, ficaram isolados. Isso causou muito sofrimento. O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado. A nossa solidão, agravada pela pandemia, não deixa Deus indiferente, diz o Papa Francisco. Segundo uma tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade, porque não tinha filhos. A sua vida, como a de Ana, sua esposa, era considerada inútil, porque aquele casal que não tinha filho era considerado um casal amaldiçoado. Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar. Estava ele triste, fora das portas da cidade, quando o anjo do Senhor apareceu a Joaquim e lhe disse: Joaquim, Joaquim, o Senhor atendeu a tua oração insistente. E Joaquim e Ana tiveram uma filha, a Virgem Maria, mãe de Jesus, são os avós de Jesus. Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nesses meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: eu estou contigo todos os dias. Está aqui no sentido deste Dia Mundial que eu quis celebrado pela primeira vez precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social. Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Este anjo algumas vezes será o rosto dos nossos netos, outras vezes dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste momento difícil de pandemia. Neste período, aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços, as visitas, e muito me entristece o fato de as mesmas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros também através da palavra divina, que Ele nunca deixa de faltar na nossa vida. Cada dia, leiamos uma página do Evangelho, rezemos com os salmos, leiamos os profetas. Ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura ajudar-nos-á também a entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na nossa vida. De fato, Jesus envia os operários para a sua vinha a todas as horas do dia, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Em cada estação da vida. E agora um belo testemunho do Papa Francisco. Ele diz assim: eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para me tornar bispo de Roma, Papa, quando tinha chegado, por assim dizer, a idade da aposentadoria.
e imaginava que já não podia fazer muito de novo. E foi eleito Papa. O Senhor está sempre junto de nós, sempre, com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre junto de nós. No Evangelho de São Mateus, Jesus diz aos apóstolos: e depois fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Mateus 28, 19 a 20. Essas palavras são dirigidas também a nós hoje e ajudam-nos a entender melhor que a nossa vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequenininhos. Olha que bonito, transmitir a fé aos jovens, é a missão dos avós. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autônomo ou precisa de ser assistido, porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos netos. Por fim, a oração também é muito importante na terceira idade da vida. Como disse o meu predecessor, o Papa Bento XVI, aí Francisco afirma, um idoso santo que continua a rezar e trabalhar pela Igreja. E citando as palavras de Bento XVI, Francisco diz: a oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o talvez de modo mais decisivo do que a fadiga de tantos outros. Disse-o quase no fim do seu pontificado em 2012. É bonito, a tua oração é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se podem privar a Igreja e o mundo. A força da oração dos avós. Sobretudo nesse tempo tão difícil para a humanidade, em que estamos todos na mesma barca, a atravessar o mar tempestuoso da pandemia. A tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, mas indica a todos a serena confiança de um porto seguro. E termina. Querida avó, querido avô, ao concluir esta minha mensagem, gostaria de indicar também a ti o exemplo do beato e proximamente santo Carlos de Foucault. Viveu como eremita na Argélia e lá naquele contexto periférico testemunhou os seus desejos de sentir todo o ser humano como um irmão. A sua história mostra como é possível, mesmo na solidão do próprio deserto, interceder pelos pobres do mundo inteiro e tornar-se verdadeiramente um irmão e uma irmã universal. Peço ao Senhor que cada um de nós, graças também ao seu exemplo, alargue o próprio coração e o torne sensível ao sofrimento dos últimos e capaz de interceder por eles. Oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, e em particular aos mais jovens, essas palavras de consolação que ouvimos hoje, dirigidas a nós. Eu estou contigo todos os dias. Avante e coragem. Que o Senhor abençoe todos os nossos avós e avós do mundo inteiro. E a todos eu deixo a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.